Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Lara, eu sou professora de atualidades da Científica Concursos e hoje eu vim trazer para vocês um tema muito bom, um tema de vídeo muito bom para você que está estudando para o CNU. Hoje nós vamos falar do perfil da banca Sesgran-Rio, que é a banca responsável pelo CNU nas provas decisivas. Eu vou te falar um pouco sobre o que esperar na redação para esse certame. Eu já adianto que a ênfase desse vídeo é no bloco 8. Claro que tem algumas informações para o bloco 7 e informações genéricas. Eu vou trazer, inclusive, um esquema, como se fosse um mapa mental de palavras-chave que você pode ter em mente ou durante os seus estudos sempre relembrá-las para que você possa inserir na sua redação. São palavras importantíssimas. Então, tem tópicos para quem está prestando para os outros blocos, mas nós temos aqui no canal vídeos mais direcionados para cada bloco. Nosso time de professores fez vídeos específicos para os blocos 3, 5, 4, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula. E o primeiro de tudo é sobre o que esperar na prova discursiva do CNU. Bom, para o bloco 8, nós temos que destacar os textos dissertativos argumentativos e até mesmo os expositivos para o nível médio, né? Mas já adianto que pela análise que nós fizemos, que eu vou mostrar, inclusive uma análise gráfica para vocês, sobre como que a Sesgran-Rio veio cobrando nos últimos anos a redação, normalmente são textos dissertativos argumentativos para concursos de nível médio, de 30 linhas, padrão. Mas, para os demais blocos, a gente tem que enfatizar também textos técnicos, teóricos, estudos de caso, então tem uma certa diferenciação. Eu vou focar mais nos temas aqui que se enquadrariam mais nesse tópico dissertativo e argumentativo, como eu disse no início. Uma coisa que é importante a gente considerar além disso é que ao analisar os editais em geral, nós percebemos que a discursiva vai ter sim um peso importante dentro desse contexto para a pontuação final dos candidatos, né? Como o CNU, o Concurso Nacional Unificado, é inédito, nós ainda não temos referências precisas de como essa etapa vai vir. Mas o que eu tentarei fazer aqui nesse vídeo é traçar um perfil da banca para que você tenha noção do que esperar com base na análise dos temas anteriores. E vou trazer exemplos de temas também, tá bom? Então aqui, só para ficar mais claro, se você quiser tirar um print e anotar aí alguma coisa, nós temos as questões discursivas padronizadas, né, de 30 linhas, um caráter único, pouco previsível, porque nunca aconteceu, tá bom? Agora, outra coisa. Com relação à distribuição dos tópicos de atualidades cobrado nas discursivas anteriores da Sesgran-Rio. Então, eu trouxe aqui um gráfico bem simples de entender, nada muito complexo, sobre a recorrência das questões por tema. Então, nós temos aqui 5 tópicos que eu separei para vocês. Tiveram algumas questões que se encaixaram em mais de uma denominação dentro desse contexto, de sociedade, ciência e tecnologia, economia, meio ambiente e educação. Tá bom? Nós analisamos 28 questões, e aí dentro dessas 28 nós organizamos assim. Inicialmente, a gente já pode ver que sociedade, ciência e tecnologia e economia foram os temas que mais caíram, digamos assim. As redações estiveram mais atreladas a esses contextos. Bom, não basta só saber que esses 3 contextos, sociedade, ciência, tecnologia e economia, foram os mais recorrentes, é também preciso entender como que esses temas se relacionam com os blocos do CNU. Eu já faço um adendo que eu vou falar um pouco mais à frente, mas que nos últimos anos a banca Sesgran-Rio, a banca Fundação Sesgran-Rio, né, ela foi responsável por muitos concursos do Banco do Brasil e por isso aparece muito sobre economia às vezes, sobre questões relacionadas às instituições bancárias. Isso não significa que vai cair uma questão, uma redação sobre economia no CNU, não necessariamente, não se assusta caso você não entenda muito de economia. Calma que eu vou desmistificar isso para você, tá bom? Então, e agora? Como que isso vai se relacionar com os blocos do CNU? Primeiro de tudo, eu trouxe alguns exemplos aqui sobre sociedade, sobre esse tema, que é o tema mais recorrente. E dentro de sociedade, outras coisas se relacionam. Principalmente os aspectos relacionados à cidadania, que eu, particularmente, ao analisar as 28 questões,
E olhando também, né, o edital traz muito sobre realidade brasileira, as próprias falas da ministra do MGI. Eu acredito que, por exemplo, é muito mais provável que caia uma questão relacionada à cidadania do que diretamente à economia, por exemplo, porque o CNU é mais abrangente do que um concurso do Banco do Brasil, sabe? Então, eu vou ampliar a tela aqui para que vocês possam visualizar melhor os temas que eu trouxe. Então, vamos lá. 2023 caiu o desafio do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Esse tema eu relacionei com o Bloco 5, fala um pouco sobre políticas sociais, mas também com o Bloco 8 de nível médio, justamente por tratar de sociedade de um modo abrangente e, de certa forma, esse tema de desafio do resgate à cidadania, isso é um tema que pode sim cair em nível médio, porque não? Porque nós estamos todos em uníssono nesse contexto para resgatar tal cidadania. Então, esse é um dos temas, é um tema que dá para trabalhar muito. Nós já resolvemos esse tema, tem no nosso e-book gratuito. Eu vou disponibilizar no final do vídeo para vocês, mas já a gente fala disso. O outro tema que tem aqui é como é possível garantir o acesso à cidadania de milhões de pessoas desbancarizadas. Esse também foi do Banco do Brasil. Esse eu relacionei com o Bloco 1, Administração e Finanças Públicas, mas também com o nível médio. Como eu tô falando para vocês, é muito comum ter esse contexto atrelado à cidadania, que você pode falar de Constituição Federal de 1988, né, a nossa Carta Magna. E nesse contexto, como eu disse, a Banca Fundação Sesgran-Rio tende a relacionar muito com o órgão no qual ela está propondo a prova, né, digamos assim. Então, aqui a gente está falando de pessoas desbancarizadas, é um concurso do Banco do Brasil. Outro tema muito atual que a banca trouxe em 2021, mas que permanece atual, é o lugar da mulher brasileira no século XXI, que você também pode explorar de inúmeras formas. E é outro tema relacionado à sociedade para o CNU, pensando aí no Bloco 8. Agora eu trago sobre a ciência e tecnologia. É um tema também muito atual, mas aqui a forma com que a banca cobrou nos últimos anos, nas questões aí de 2021, elas são mais atreladas ao Bloco 7, digamos assim, porque elas são um pouco mais específicas, né? Mas, de certa forma, eu não descarto da possibilidade de cair para o Bloco 8 por ser um tema que está sendo muito trabalhado, né? Dados, privacidade digital, a internet. Então, como vocês podem ver, um dos temas aqui são os diferentes interesses das empresas. Opa! Desculpa. São os diferentes interesses das empresas e clientes e os limites da privacidade digital. A gente vem falando muito disso em sociedade, sobre até onde a internet acessa, sobre os nossos dados, como que a gente pode proteger as nossas informações, quais são os limites, né? Então, apesar de ser um tema mais relacionado ao Bloco 7, não descarto para o Bloco 8. Já o segundo tema é a importância da atuação profissional bancária na difusão de inovações tecnológicas aos usuários e clientes. É um tema mais específico, eu esqueci de colocar, mas se eu não me engano, esse tema é de algum banco, não tenho certeza agora se é do Banco do Brasil, mas é de uma instituição bancária com certeza. É o que eu falei para vocês. A Fundação Sesgran-Rio tem essa característica de se adequar ao órgão que ele está organizando o concurso. Já falando de meio ambiente, outro tema atualíssimo, né? E eu trouxe aqui uma questão de 2023, um pouco mais atual, da AG Rio, e uma de 2021 do Banco do Brasil também. A Fundação Sesgran-Rio realmente propiciou muitos concursos do Banco do Brasil. Vamos lá. Primeiro, o papel do cidadão no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. E aí eu volto a tela para mim rapidinho para você entender o que eu tô falando quando eu digo que dentro de sociedade há ramificações, inclusive aqui nesse contexto do papel do cidadão, os direitos, a cidadania do indivíduo. Dentro desse contexto ressoa até mesmo no meio ambiente, como vocês podem ver, quando a gente fala de uma questão que traz o papel do cidadão no cumprimento dos objetivos de sustentabilidade no Brasil.
E a outra mais abrangente, que também se enquadra aí no bloco 3, ambas, né? É a questão do meio ambiente e qualidade de vida. Como que o meio ambiente afeta a nossa qualidade de vida e como que a gente pode fazer para viver ali de forma integrada, assim, para que a nossa qualidade de vida seja propiciada sem afetar o meio ambiente. Então é outro tema atualíssimo. E que pode aí vir aí no bloco 8, com certeza, apesar de se encaixar aí no bloco 3. Bom, ao exemplificar aí um pouco desses temas, vou fazer uma pausa rapidinho para te lembrar de deixar o like e se inscrever no nosso canal para ter acesso aos vídeos relacionados ao CNU e outros concursos também. No final do vídeo, nós vamos ter aqui disponibilizados para vocês o nosso e-book gratuito. Nele serão possíveis vocês verem estratégias e trechos do nosso preparatório completo para a DCIVA, principalmente para o bloco 8. Então, fica ligado aí no final, vai ter o link na descrição também. E eu já adianto para vocês que esse preparatório vai trazer também resoluções de questões como essas aqui que eu trouxe pra vocês verem. Então, não deixe de conferir não, que eu garanto que vale a pena, tá bom? Mas não vamos perder tempo, agora a pauta é educação. Eu confesso pra vocês que nos últimos 10 anos, pelo que a gente estava analisando, mas principalmente nos 5, que foram de onde a gente tirou essas 28 questões, só caiu uma questão de educação diretamente nos concursos propiciados pela Fundação Sesgran Rio. E o tema é justamente esse daqui: efeitos negativos da pandemia no futuro da educação no Brasil. Esse tema se engloba tanto no bloco 4, que vai tratar essencialmente de educação, quanto no bloco 5, que vai falar de políticas sociais, por exemplo, mas também no bloco 8, por se tratar também de um tema que recorre à educação brasileira, educação pública, costuma cair também com curso de nível médio. Aqui, já separa pro print, eu vou deixar ampliado para vocês. Como eu falei no início do vídeo, eu separei as palavras-chave para que você tenha sempre em mente em cada tema palavras-chave que possam te ajudar no seu preparatório para a discursiva. Printa aí, vou dar até 3 segundos para você printar. E aqui, eu vou ler rapidamente, só para ficar mais claro mesmo. Mas meu intuito foi, dentro desses 5 tópicos que eu selecionei como de maior importância e maior recorrência, digamos assim, não é nem importância, é recorrência mesmo. São os 5 que mais caíram nessas 28 questões. Eu separei aí palavras-chave para que quando você esteja estudando, você relembre-as, ok? Então, dentro de sociedade, temos cidadania, desigualdade, qual é o papel do Estado, a gente não pode deixar de falar dos direitos fundamentais do cidadão e da Constituição Federal de 1988. Então, são essas as palavras quando a gente pensa em temas das atualidades, falando sociedade, tá? E lembra sempre, para o CNU, é essencialmente sobre a sociedade brasileira, sobre a realidade brasileira, ok? Falando de ciência e tecnologia, não descarto esse bloco temático, digamos assim, esse eixo temático para o bloco 8, para a discursiva do bloco 8 para o CNU. Então, trouxe internet, privacidade tal, segurança de dado, muito importante, e inovação. São 4 palavrinhas-chave aí que você pode sempre ter, ok? Com relação à economia, como eu expliquei para vocês, a maior incidência de temas relacionados à economia é porque a Fundação Sesgran Rio esteve atuando aí em cursos do Banco do Brasil. Então, inegavelmente, já que eu estou seguindo uma lógica de análise de recorrências, eu coloquei banco, coloquei também Estado. De repente, né, alguma coisa atrelada à economia, ao Estado, o papel do Estado na economia de determinada coisa. É claro que um tema de redação é imprevisível, mas eu coloquei para seguir a lógica aí, de forma didática. Com relação ao meio ambiente, temos aqui desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Além disso, tem o termo muito falado, muito falado, que é da ebulição global. Por que não, né? Claro que a gente pode também pensar em outras palavras além dessas. Essas que eu trouxe são as mais recorrentes nas que eu analisei. Mas também, com relação ao meio ambiente, eu sugiro você ter aí na ponta da língua sobre ebulição global, tá bom? Com relação à educação, eu trago aí educação pública brasileira e futuro da educação no Brasil. Essas são as palavras-chave quando você for aí, estudar para a sua discursiva do bloco 8. Uma dica valiosa é que uma característica das atualidades na discursiva da Sesgran Rio é justamente se atrelar ao órgão em que a banca está propiciando o concurso, que é mais do que eu falei com relação ao Banco do Brasil. Então, normalmente,
a Fundação Sesgran-Rio tende a se adequar e contextualizar aquele órgão que ela está tratando. Então é bom você ter isso em mente, essencialmente se você for fazer dos outros blocos, mas querendo ou não, como eu disse, eu estou fazendo uma análise geral da banca. Bom, aqui são todas as vantagens que tem no nosso preparatório. Nós vamos encerrando a aula por aqui, mas se liga aí em tudo que o nosso preparatório tem para você. Não esquece de conferir o link na descrição. Eu agradeço muito a sua atenção, muito obrigada. Não se esquece de se inscrever, de apertar o joinha e de me seguir no Instagram e seguir o Instagram da Científica Concurso, tá bom? Boa sorte na sua preparação e boa sorte na sua prova. Tchau, tchau. Bom, ao exemplificar aí um pouco desses temas, vou fazer uma pausa rapidinho para te lembrar de deixar o like e se inscrever no nosso canal para ter acesso aos vídeos relacionados ao CNU e outros concursos também. No final do vídeo, nós vamos ter aqui disponibilizados para vocês o nosso e-book gratuito. Nele serão possíveis vocês verem estratégias e trechos do nosso preparatório completo para a CIVA, principalmente para o bloco 8. Então, fica ligado aí no final, vai ter o link na descrição também. E eu já adianto para vocês que esse preparatório vai trazer também resoluções de questões como essas aqui que eu trouxe pra vocês verem. Então, não deixe de conferir não, que eu garanto que vale a pena, tá bom? Mas não vamos perder tempo, agora a pauta é educação. Eu confesso pra vocês que nos últimos 10 anos, pelo que a gente estava analisando, mas principalmente nos 5, que foram de onde a gente tirou essas 28 questões, só caiu uma questão de educação diretamente nos concursos propiciados pela Fundação Sesgran-Rio. E o tema é justamente esse daqui: efeitos negativos da pandemia no futuro da educação no Brasil. Esse tema se engloba tanto no bloco 4, que vai tratar essencialmente de educação, quanto no bloco 5, que vai falar de políticas sociais, por exemplo, mas também no bloco 8, por se tratar também de um tema que recorre à educação brasileira, educação pública, costuma cair também com curso de nível médio. Aqui, já separa pro print, eu vou deixar ampliado para vocês. Como eu falei no início do vídeo, eu separei as palavras-chave para que você tenha sempre em mente em cada tema palavras-chave que possam te ajudar no seu preparatório para a discursiva. Printa aí, vou dar até 3 segundos para você printar. E aqui, eu vou ler rapidamente, só para ficar mais claro mesmo. Mas o meu intuito foi, dentro de 5 tópicos que eu selecionei como de maior importância e maior recorrência, digamos assim, não é nem importância, é recorrência mesmo. São os 5 que mais caíram nessas 28 questões. Eu separei aí palavras-chave para que quando você esteja estudando, você relembre-as, ok? Então, dentro de sociedade, temos cidadania, desigualdade, qual é o papel do Estado, a gente não pode deixar de falar dos direitos fundamentais do cidadão e da Constituição Federal de 1988. Então, são essas as palavras quando a gente pensa em temas das atualidades, falando sociedade, tá? E lembra sempre, para o CNU, é essencialmente sobre a sociedade brasileira, sobre a realidade brasileira, ok? Falando de ciência e tecnologia, não descarto esse bloco temático, digamos assim, esse eixo temático para o bloco 8, para a discursiva do bloco 8 para o CNU. Então, trouxe internet, privacidade tal, segurança de dado, muito importante, e inovação. São 4 palavrinhas-chave aí que você pode sempre ter, ok? Com relação à economia, como eu expliquei para vocês, a maior incidência de temas relacionados à economia é porque a Fundação Sesgran-Rio esteve atuando aí em cursos do Banco do Brasil. Então, inegavelmente, já que eu estou seguindo uma lógica de análise de recorrências, eu coloquei banco, coloquei também Estado. De repente, né, alguma coisa atrelada à economia, ao Estado, o papel do Estado na economia de determinada coisa. É claro que o tema de redação é imprevisível, mas eu coloquei para seguir a lógica aí, de forma didática. Com relação ao meio ambiente, temos aqui desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Além disso, tem o termo muito falado, muito falado, que é da ebulição global. Por que não, né? Claro que a gente pode também pensar em outras palavras além dessas. Essas que eu trouxe são as mais recorrentes nas que eu analisei. Mas também, com relação ao meio ambiente, eu sugiro você ter aí na ponta da língua sobre ebulição global.
geral, tá bom? Com relação à educação, eu trago aí educação pública brasileira e futuro da educação no Brasil. Essas são as palavras-chave quando você for estudar para a sua discursiva do bloco 8. Uma dica valiosa é que uma característica das atualidades na discursiva da Cesgra Hill é justamente se atrelar ao órgão em que a banca está propiciando o concurso, que é mais do que eu falei com relação ao Banco do Brasil. Então, normalmente, a Fundação Cesgra Hill tende a se adequar e contextualizar aquele órgão que ela está tratando. Então, é bom você ter isso em mente, essencialmente se você for fazer dos outros blocos, mas, querendo ou não, como eu disse, eu estou fazendo uma análise geral da banca. Bom, aqui são todas as vantagens que tem no nosso preparatório. Nós vamos encerrando a aula por aqui, mas se liga aí em tudo que o nosso preparatório tem para você. Não esquece de conferir o link na descrição. Eu agradeço muito a sua atenção, muito obrigada. Não se esquece de se inscrever, de apertar o joinha e de me seguir no Instagram e seguir o Instagram da Científica Concurso, tá bom? Boa sorte na sua preparação e boa sorte na sua prova. Tchau, tchau!